Hoje eu trago Pedro Nazareno. Você vai conhecer quem é essa figura. Pedro Nazareno é um dos fundadores do PDT, mas hoje não está no PDT, ele foi para o PSTU. E por que, Léo? Ele vai saber, ele vai nos explicar aqui agora. É um dos pré-candidatos ao governo do estado de Rondônia, tem uma proposta bastante interessante, porque o PSTU é um partido diferenciado. Desde o início. PSTU, PCO, que é o Partido da Causa Operária, o PSOL no início, hoje já nem tanto, mas tem um perfil que o identifica como esquerda. E quando a gente fala de esquerda, não tem nada a ver com mão, nem nada. É somente uma linha de pensar. Boa noite, Pedro. Prazer recebê-lo aqui conosco. Eu estou aqui me lembrando do tempo que você não era Pedro Nazareno candidato, ou pré-candidato. Era Pedro Nazareno ciclista, atleta. Bom recebê-lo aqui. Ô, Léo, boa noite. É com imensa satisfação que nós estamos aqui com você, aproveitando a oportunidade para cumprimentarmos os nossos queridos telespectadores do Canal 17, Rede TV e do programa do Léo, né? É verdade. Tá. Você era do PDT. Você saiu esse ano, né? Léo, eu achei até estranho. No dia que eu entrevistei o Ciro, você estava aqui comigo. Nós até entrevistamos também o Ciro, né? Que eu era repórter lá da TV Gazeta e da Rádio Rio Madeira. Na realidade, Léo, nós estamos com esse projeto aí do PSTU, essa pré-candidatura ao governo do estado, e a gente milita na política partidária em Rondônia desde os 15 anos de idade. Tá brincando? Desde os 15 anos de idade. Aí, você está com mais de 30, quando né? o Brizola ganhou a eleição para governador no Rio de Janeiro, aí o Flodoaldo Pontes Pinto, o Rui Mota, o doutor Itamar Curti, o Deco, um rapaz que consertava a máquina da datilografia. Me lembro dele. Na época, ali na Salgado Filho, Isso. né, com a Bunan. Isso. Aí nós trouxemos o PDT para Rondônia, então eu sou um dos fundadores do PDT de Rondônia, o saudoso João Lobo também. Isso. E Mário Jorge. O Mário Jorge veio um pouquinho depois. Né? Tem uma turma boa aí do PDT até hoje. Uma turma boa. Então eu fui para o PSTU, mas os meus amigos na política, eu deixei muitos amigos no PDT, o próprio senador Assir, nosso companheiro de PDT, né? Sentiu a sua saída, né? Não queria, não, né? Não, ele não queria. Ele, a Marli, o próprio doutor Albuquerque, fizeram uma avaliação que a princípio era melhor a gente ficar para garantir a questão de primeiro turno, já que a minha origem, Léo, eu venho de movimentos sociais, fui diretor do Sindicato dos Servidores Federais por 3 mandatos e sempre militei, a minha vida pública sempre foi envolvida com movimentos sociais. Talvez eu seja, Léo, o primeiro atleta de Rondônia a ter vestido a camisa da seleção brasileira. Eu me tornei conhecido mais como atleta e como presidente da Federação de Ciclismo, né? Eu fui ciclista profissional da seleção de Rondônia, da seleção brasileira e da Caloi. Então, na época que eu fui contratado da Caloi, o meu trabalho era fazer propaganda para a Caloi nos 9 países da América do Sul aqui. Barato. 9 países da América do Sul, cidades brasileiras, eu acredito que eu fiz propaganda para a Caloi em umas 700 cidades brasileiras, todas as capitais. Então foi através do esporte que nós nos tornamos conhecidos. E depois que eu me tornei, Léo, gestor público, que eu sou servidor, agente federal do Ministério da Justiça administrativo, depois que eu me tornei servidor público, eu tive muitas oportunidades, sempre assumi cargos relevantes no estado de Rondônia. Eu fui diretor do Detran, né? Fui secretário de Estado do Turismo adjunto, fui superintendente do CONDEL, Conselho de Desenvolvimento de Rondônia. Que, aliás, você tem uma bela passagem ali. Com certeza, com certeza. Nós trouxemos, na época, 52 grandes indústrias para Rondônia. Quem era o governador à época? Na época, o governador era o Ivo Cassol. Ivo Cassol. E nós, o atrativo principal era o nosso projeto de incentivo tributário. Isso aí era que atraía os grandes investidores para Rondônia. E, para quem não sabe, Rondônia é um estado altamente industrializado, Léo. Então, nós, a partir daí, sempre acompanhando
o início de cada município. Então, nós conhecemos o estado de Rondônia, nós conhecemos o surgimento, a emancipação de cada município, conhecemos as problemáticas dos municípios aqui no estado de Rondônia, ou seja, eu conheço o estado de Rondônia e você vê. Quando eu me preparei para ser um político, um técnico, eu sempre tive como objetivo de vida uma candidatura majoritária. Eu sempre tive esse sonho de sair candidato a governador. Correto. Mas nós temos que admitir que realmente é uma tarefa difícil e agora eu tive essa oportunidade no PSTU de sair pré-candidato ao governo de Rondônia e eu fiz uma pesquisa de campo, Léo. Você imagina, uma das maiores problemáticas que nós temos em Rondônia hoje é a área de segurança pública, educação e principalmente empregos. Eu passei o mês de janeiro inteiro visitando os municípios mais desenvolvidos do país e conversando com os gestores para ver que modelo de gestão era esse, como que o país em crise, a gente vê que ainda alguns municípios estão deslanchando. Eu estive, Léo, no município Ametista do Sul, e é um município que vive à base da extração da pedra ametista, a economia daquele município é toda a base da pedra ametista. Que ideia eu tirei dali? Que nós temos muita cassiterita em Rondônia, nós temos muito ouro, muito diamante, e nós temos muita gente desempregada. Então, a proposta, Léo, que nós temos hoje, para tirar tanta gente do desemprego, é a gente aperfeiçoar o microcrédito, legalizarmos os garimpos. E outra coisa, Léo, não sei se você está sabendo, que é o mais grave, vem de Brasília um comando para demitir, orientando os servidores, para demitir servidores municipais e servidores estaduais. A gente chegando ao governo de Rondônia, nós vamos fazer parceria com os prefeitos para que isso não aconteça. Você falou em empregabilidade e esse é um tema que desperta em todos nós essa paixão. Porque se você tem pleno emprego, vamos lá, se você tem emprego, vamos esquecer o pleno emprego, porque consertar 14 milhões de emprego de uma hora para outra é impossível. Mas se você tem emprego, gente trabalhando, recebendo seu dinheirinho, não vai assaltar. A saúde fica melhor, porque vai se alimentar melhor. E o menino vai para a escola porque o menino está bem alimentado, está com tudo. Quer dizer, quando você tem emprego, a coisa funciona muito melhor, né? É verdade, Léo. E essa é a linha do PSTU. Com certeza. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Inclusive, até é interessante a gente lembrar que gostaria até de mandar um abraço para o presidente do PSTU estadual, aqui de Rondônia, nosso querido Márcio Martins. Uhum. E a gente segue uma linha, um projeto nacional, Léo, de que o nosso partido realmente está lançando trabalhadores, pessoas de linha trabalhista, nessas candidaturas majoritárias nos estados. A nossa candidata a presidente da República é a Vera Lúcia, que é uma sapateira, entendeu? Então a nossa linha tem sido essa, de realmente dar essa oportunidade para os trabalhadores disputar essas eleições majoritárias, né? Agora, vem cá, antes da gente voltar aqui para a geração de emprego. Antes de voltar para a geração de emprego, o PSTU, ele não se coliga com ninguém, ele é fechado. Isso é radicalismo ou... sectarismo. Ou sectarismo. Já que você levou a palavra. Olha, hoje a gente vê que não é sectarismo, né? Sectarismo seria aquele ultra radical, aquele xiita, o mais que radical. Na realidade, eu não sei nem se seria radical, porque o que nós estamos identificando hoje é que o PSTU saiu na frente. Você vê que agora com a reforma política, com a reforma eleitoral, realmente vai ser proibido a coligação partidária. O PSTU já não coliga desde da sua fundação, do tempo da sua fundação, quando foi elaborado o nosso... Nem com o PCO, né? Nem que é na mesma linha. Que é na mesma linha. Não coliga, não aceita, não aceitava e não aceita doações empresariais, é contra a reeleição. E você vê que isso tudo está vindo de encontro à reforma política. Por quê, Léo? É a partir daí que surge a corrupção. O nosso partido é um partido contra todo e qualquer tipo de corrupção. Entendeu? Você vê, por exemplo, que uma das nossas propostas é exatamente trabalharmos aqui no Palácio do Governo
ter uma antessala da Polícia Federal, a gente potencializar o Ministério Público para trabalharmos com nós e potencializarmos o Tribunal de Contas, dando condições de fazermos sistematicamente a auditoria preventiva e vamos melhorar essa transparência em Rondônia, entendeu? Então nós vamos... Um dos objetivos maiores é que os trabalhadores, o povo, cansado de ver tanta coisa errada acontecendo nesse país e acontecendo em Rondônia também, é que o próprio povo resolveu agora, os trabalhadores, lançar essa candidatura majoritária de governo do Estado para que a gente realmente dê um fim em tantos desmandos que ocorrem há muitos anos em Rondônia. E você vê, por exemplo, Léo, vamos supor, Léo, que saia aí uns 6 a 10 candidatos a governadores. Mas você vai ver que no final só serão 2 projetos. É o projeto dos trabalhadores, o projeto socialista dos trabalhadores e o projeto capitalista. Então, não importa... Aliás, tá quase 30 anos nessa brincadeira. Né? Com certeza. Só de um lado e do outro. Estamos falando aqui de PT e PSDB, basicamente, com o apoio do MDB de um lado ou do outro, sempre. Mas a linha verdadeira é essa. Com certeza. Então, nós acreditamos que com essa pré-candidatura, nós vamos levar nos 4 cantos de Rondônia o nosso programa de governo e o povo vai entender que essa é a vez do povo. Essa é a vez do povo comandar e governar o Estado de Rondônia com o quê? Com um projeto audacioso de renovação e inovação, modelos de gestão modernos. Então, nós não estamos naquela retórica, Léo, de que a gente, nós dois aqui, que temos praticamente a mesma idade, de que a gente ouve desde criança. Obrigado, você me tirou 15 anos. Aquelas histórias. A gente ouve aquelas histórias de que todo candidato vai defender a saúde, a educação, a agricultura e não sei o quê, e saúde, entendeu? Isso é conversa fiada. O que nós estamos propondo aqui é que nós estamos pensando no homem, nós estamos pensando no ser humano. Nós estamos, acima de tudo, fazendo com que a gente mude esse modelo de gestão, essa forma de administrar, essa forma de gestão pública que é tão tradicional no nosso país e aqui em Rondônia. Vamos ver se a gente consegue agora geração de emprego. Vamos completar, né, o assunto do primeiro bloco. O assunto do primeiro bloco, vamos lá. Estamos no terceiro bloco. Nós estávamos falando de que iríamos regularizar a situação dos garimpos. Graças a Deus. Em Rondônia. A outra seria melhor... Madeireiros também? Eu acredito que madeireiros a gente teria que estudar melhor a situação. Isso. Né? Agora, a gente melhorar o microcrédito, que é aquelas pessoas, você fomentar a economia informal. Estamos falando de Banco do Povo ou não? Falando de Banco do Povo e falando de um microcrédito mais melhorado. Uhum. Né? E a outra situação seria exatamente o fator industrial do estado de Rondônia, o agronegócio, e passando, Léo, pela geração de emprego e renda. Nós temos uma situação muito grave, que é o que eu estava falando, esse comando que vem de Brasília, para demitir servidores municipais e estaduais. Então, o que o governo do estado, caso eu venha a vencer essas eleições, o que nós vamos fazer? É fazer parceria com os municípios para que não demita ninguém. E com relação ao estado de Rondônia, muito pelo contrário, nós vamos pegar essas vagas aí do pessoal da transposição e o tanto de servidores públicos estaduais que estão à beira da aposentadoria, nós vamos fazer concursos. Em vez de demitir, nós vamos fazer concursos, vamos fazer o plano de cargo, carreira e salário desses servidores, nós vamos organizar a vida funcional dos servidores e nos municípios nós vamos incentivar também os prefeitos, em vez de demitir, até fazer concurso, que tem lugares aí que tá precisando de servidores. Aí vem a preocupação. E a lei de responsabilidade fiscal? Léo, eu acredito que recursos existe. O que nós precisamos é não pegar o que é do povo e levar para casa. Nós precisamos banir a corrupção em Rondônia. Nós acreditamos que hoje tem escolas aí que eles chegam a fazer aditivos para fazer escolas. Nós não vamos fazer isso. Com o dinheiro que estão fazendo uma escola hoje, um posto de saúde ou algumas obras públicas, nós vamos fazer 2. Porque não evitando a corrupção, não roubando e não deixando roubar, com certeza nós vamos conseguir desenvolver o estado de Rondônia. E eu tenho certeza que o estado de Rondônia passa pelo seguinte: uma ferrovia de Porto Velho a Vilhena,
que é para escoar toda a nossa produção de grãos e também para cargas. Duplicar a BR-364, em alguns lugares fazia até 3 faixas, se for o caso. Somos a favor do pedágio, mas sem cobrança, entendeu? Porque há essa proposta aí de duplicar, mas vem o pedágio. Nós somos a favor da duplicação, agora pedágio não. Eu acho que o povo já paga impostos demais nesse país, entendeu? Então nós vamos, assim, acima de tudo, claro que algumas dessas obras aí é de nível federal, mas o Estado de Rondônia, nós vamos interceder para fazer com que essas obras aconteçam. E nós estamos precisando, Léo, nas principais cidades de Rondônia, a gente fazer grandes obras, porque faz muito tempo que não acontece grandes obras no estado de Rondônia. Esse negócio de estar reformando posto de saúde, escola, construindo colégios e dizer que são grandes obras, você vê a trabalheira que foi para concluir esse viaduto aqui em Porto Velho e até em outros municípios aí. Pedro, eu vou lhe fazer uma pergunta bem rapidinha e bem simples. Nós vivemos aqui na região norte uma dificuldade que é de todos nós. O Roraima, Acre, Rondônia, Amazonas, a exceção de Manaus, mas todo o restante. Belém não, Pará, a exceção de Belém, de Santarém. Mas enfim, a gente vive Qual é a linha de um governo do PSTU para trabalhar nessa região? A linha seria uma linha de gestão moderna. Já começa, Léo, que eu representando esse projeto, eu vou te contar uma historinha rapidinha aqui. Eu tinha 8 aninhos de idade, Léo, engraxava sapato aqui no centro de Porto Velho. E eu estava na frente do Mercado Cultural com um colega, que hoje é garçom do Hotel Rondon. Uhum. Chama-se Gilmar. E o governador da época chamava-se Marques Henrique. Eu acho que era coronel do Exército. Isso. E eu falei para esse meu amigo, disse, olha, um dia eu com 8 aninhos de idade, com a caixinha de engraxado, disse, olha, um dia ainda vou ser governador de Rondônia. E o que me incentiva a esse projeto é porque poucas vezes um rondoniense teve condições de comandar esse estado. A outra situação, Léo, eu sou filho de pioneiro, meu pai ajudou a fazer a BR-364, meu pai foi funcionário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aí quando o Quinto Beck chegou aqui, o meu pai foi trabalhar no Quinto Beck. Então a minha vida inteira e da minha família foi servindo Rondônia. Nós temos muito amor por Rondônia e eu acredito que com aquela mesma energia, com a mesma força que eu representei o Brasil, com aquela mesma energia que eu representei Rondônia como um atleta profissional, eu gostaria de ser esse governador para fazer a diferença em Rondônia, entendeu? Para realmente dar os rumos que Rondônia precisa, com grandes obras, com desenvolvimento, com geração de emprego, entendeu? Nós temos na realidade, nós temos um plano de governo que, se a gente for estar falando de plano de governo aqui de forma específica, nós vamos amanhecer o dia, Léo. É verdade. Nós vamos amanhecer o dia, mas nós temos, assim, um plano de governo maravilhoso para desenvolver o estado de Rondônia. Eu vou lhe pedir o Kia Rover Fortaleza, agradecer muito a sua vinda aqui, dizer que nós temos esse compromisso de levar a todos essa linha de pensar aqui de cada um dos governadores, desejar toda a sorte do mundo aí a você. Ô, Léo, eu que tenho que te agradecer, dizer da nossa admiração por você, agradecer os funcionários aqui da Rede TV, um forte abraço para o nosso querido senador Assi, entendeu? A gente até deseja boa sorte também para ele nessa caminhada aí, que é um dos candidatos ao governo de Rondônia, né, pelo PDT, e agradecer por tudo, tá? E dizer aos nossos telespectadores que nos acompanhem pelo nosso Facebook, Pedro Nazareno, que lá está todo o nosso material, que assim que legalizar, a nossa convenção está marcada para o dia 28 de julho, a partir daí a gente já pode legalizar todas essas questões de documentos, de plano de governo, né, Léo? Quero agradecer muito você e todos os nossos telespectadores por terem tido a paciência de nos ouvir aqui, né? Desejo a todos boa noite, bom sono e bons sonhos. Deixo com vocês aqui a mensagem dos nossos patrocinadores. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.